A gente não tem outra maneira de começar que não seja enaltecendo não só o resultado do Vitória, mas a atuação. Porque por mais que a gente cobrasse somente o resultado veio, mas ele veio junto com a atuação gigantesca diante do Palmeiras. Foi uma evolução traduzida em resultado, gente. Porque mesmo na derrota contra o Flamengo, o Vitória tinha jogado bem, mas que vacilou no final e acabou nem o empate conseguindo arrancar do Flamengo. Mas contra o Palmeiras, o Palmeiras vai pra pressão, o Palmeiras ficou com a bola, sim, mas houve uma proteção grande a Lucas Arcanjo, tanto que o Palmeiras finalizou pouco no gol. E no segundo tempo, os contra-ataques que não estavam sendo encaixados, finalmente aconteceram. E o torcedor do Vitória que criticou Janderson, você está completamente enganado. Janderson foi colocado de centroavante para poder fazer o pivô e arrastar a defesa do Palmeiras. No primeiro tempo ele estava tentando fazer isso sozinho. No segundo tempo, o bloco veio junto. E quando os jogadores do Vitória se agruparam melhor, se organizaram melhor para poder puxar esse contra-ataque, 2 belos gols. Primeiro, na jogadaça de Hiller, para poder limpar aquela bola ali no meu campo, com inclusive chapéu em cima de Richard Rios, para poder o William Oliveira lançar Osvaldo e Osvaldo fazer um belíssimo gol. Gol que eu vou ser bem sincero, eu não consegui enxergar no primeiro momento, porque a bola ficou escondida na rede e numa bendita de uma placa de publicidade que tem do outro lado, que não conseguiu deixar eu ver se a bola tinha entrado ou não, mas graças a Deus Fabrício Cunha estava atento. E no segundo lance, né? No segundo lance que a gente, quando fala de arbitragem, fala quando Bahia e Vitória são prejudicados e também beneficiados. Para mim foi falta de Felipe Machado na origem do lance, mas a arbitragem do Caio Max Ribeiro foi tão ruim, prejudicou tanto o Vitória durante o jogo, que um erro a mais ou menos para ele não fez efeito, mas pro Vitória fez e acabou também, ao meu ver, prejudicando o Palmeiras. A jogada seguiu, ele não marcou falta, o VAR também, não sei porquê, não pediu para ele analisar o lance, paciência, agora vai-se embora, e assim foi o Vitória. Foi-se embora rumo ao segundo gol, quando o Mateuzinho tabela ali com o William Oliveira, Mateuzinho recebe o passe de calcanhar de William, toca para Alejandro, que faz bem o pivô para devolver para o camisa 30, fazer Vitória 2, Palmeiras 0. Se o Palmeiras tinha tirado a invencibilidade do Vitória no Barradão, o Vitória foi lá e fez o quê? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E o Vitória, depois de 4 derrotas seguidas, conseguiu 3 pontos gigantescos, para não dizer colossais, para cima do Palmeiras. Um resultado, seu Marcelo Góes, que traz confiança, tranquilidade, alegria e, claro, tudo aquilo que o torcedor deseja, de se ver representado por um time que, além de lutar, também jogou muita bola. Importantíssima, como você bem pontuou, Pedro, após 4 derrotas, o Vitória vence um Palmeiras fora de casa, se recupera no campeonato, dá uma melhora, podemos assim dizer, dá uma melhorada e ganha ânimo para escapar do Z4. Resultado importante, expressivo e que vamos destrinchar daqui a pouco, mas vale salientar, né, que o que o Vitória se propôs a fazer, executou muito bem. Suportou uma grande pressão do Palmeiras, defensivamente foi exigido e muito bem. O Neres fez excelente partida em sua estreia, foi muito bem, deixou uma belíssima impressão. E Mateuzinho, claro, o diferencial do Vitória. Defensivamente ajudou bastante e ofensivamente decisivo ao marcar o segundo gol. E ainda assim destacar a qualidade do Osvaldo, né, que buscou, tentou desde o primeiro tempo e no segundo tempo fez um bonito gol após uma bela construção de jogada, né? Passes, o William Oliveira deixando o Osvaldo em condições para fazer o gol. O William Oliveira participou também do segundo gol, dando passe para o Alejandro e o Alejandro distribuindo para o Mateuzinho definir. E enfim, grande vitória rubro-negra. Agora o foco é o jogo contra o Cuiabá, confronto direto no Barradão, sábado que vem. Daqui a pouco vamos ouvir o técnico Thiago Carpini falando do seu resumo do jogo, além também, claro, de todas as informações da partida contra o Cuiabá. O Vitória que tem 3 desfalques para essa partida. Era improvável, era praticamente impossível, era muito difícil. Pedro, o Palmeiras colocou o time reserva, por isso que o Vitória ganhou. Menosprezaram o Vitória.
mesmo com um time reserva, ou praticamente reserva, tinha ali o Estevão, que você pode considerar como titular, o Vitor Reis, que vinha tendo uma sequência bacana também como titular, mas de fato era um time bastante modificado da equipe do Palmeiras, até Marcelo Lomba foi titular no jogo e não o Everton. Mas independentemente, Tony, era o Palmeiras. Era um adversário dificílimo, forte, fora de casa, com o Vitória atravessando um momento tenebroso no campeonato. Isso só faz engrandecer o que o Vitória conseguiu fazer lá em São Paulo nesse sábado. O Vitória jogou contra o Palmeiras. Pois é. Pega a escalação do Palmeiras, cara. Vocês mesmos dizem que Flamengo e Palmeiras, diferente dos nossos times, tem elenco, tem grupo de jogadores que pode se dar o luxo de poupar. E ficou claro de que o técnico do Palmeiras poupou visando o jogo de quarta-feira, né, contra o Flamengo, né? Que será o jogo de ida da Copa do Brasil. E o Kiko? Tô nem aí pra isso, velho. Vitória foi lá, venceu 2-0, vitória importante pra caramba, sim, Tony, mas não saiu da zona. Ótimo, não tem problema, é ruim estar na zona? É ruim, mas ótimo é você vencer ainda mais uma partida como essa. O Vitória tinha 2 partidas onde a gente não esperava ponto nenhum. Jogou contra o Flamengo, não mereceu perder, mas perdeu. E enfrentou o Palmeiras e meteu 2-0. Meu irmão, o placar tá lá, é 2-0, vitória no Palmeiras. Resultado importantíssimo para dar ainda mais ânimo para enfrentar o Cuiabá em casa sábado. E vai ser um confronto diretíssimo. E o Vitória, que chegou a sair da zona do rebaixamento, acabou voltando porque o Grêmio acabou vencendo o Vasco. Contra o Cuiabá, meu amigo, o Barradão tem que estar lotado. É final de campeonato. O Vitória precisa voltar a vencer dentro de casa e vai precisar contar com o apoio do seu torcedor. Thiago Carpini, que enalteceu a vitória rubro-negra, destacou que o time teve dificuldades, porém foi efetivo nas chances que teve, suportou a pressão palmeirense e garantiu 3 pontos importantíssimos na luta para escapar da zona de rebaixamento. Vamos ouvir o Thiago Carpini. Primeiro tempo que já era esperado, todas as vezes que a gente enfrenta o Palmeiras a gente sabe desse início muito forte, ainda mais aqui dentro do Allianz. Eu acho que em alguns momentos nós escapamos de sair atrás do placar e talvez o jogo, talvez não, seria uma outra história a partida, né? Mas nós soubemos sofrer. Vale ressaltar hoje o que eu acho que você tem um ponto a ser destacado, foram as chegadas, né? Do Neres, do Machado, do Edu. Você pelo menos poder ter zagueiro no elenco, e talvez se não tivesse o Neres e o Edu nós teríamos amargado aqui mais uma derrota, porque é difícil você num nível desse de jogo você não ter os atletas dentro da sua posição, mas enfim, acho que eles vêm para nos ajudar, então a gente feliz com a chegada deles e com o desempenho. Todos precisaram estrear, estrearam bem, ajudaram assim como todos os outros. E no segundo tempo acho que as mexidas funcionaram bem. A gente sabia que suportar a pressão no primeiro tempo era fundamental, não descer em desvantagem no placar. Isso aconteceu de maneira planejada e que bom que eles suportaram bem a pressão inicial e a gente pôde ser efetivo. Eu acho que essa é a palavra. Talvez não criamos grandes situações, mas nós tivemos ali 3 ou 4 escapadas, 2 delas nós conseguimos marcar o gol, que deu a tranquilidade, principalmente o segundo. E o Palmeiras com muito volume, muita posse, muita capacidade, muita alternativa nas trocas, muita bola lateral, escanteio, que já é de praxe dessa equipe, né? Muito ofensiva, que faz a bola passar com muita frequência. A gente suportou bem e acho que nós somos eficientes, acho que essa é a palavra. Um jogo sólido, enfrentar uma equipe como o Palmeiras do Allianz, vindo de 4 derrotas, o aspecto emocional a gente sabe que não é simples, mas o meu grupo é muito forte, muito aguerrido e a gente tem trabalhado muito para a gente seguir lutando e dando uma resposta jogo a jogo, e essa vitória veio num momento espetacular, uma vitória que nos dá uma segurança de que o caminho é esse, que nós vamos lutar, ao menos lutar até o final pela nossa permanência. Acho que esse é o nosso discurso, os pés bem no chão. É isso. O Carpini, em alguns momentos da coletiva, me chamou a atenção, né? Falou que o grupo é muito unido e, de fato, dentro de campo a gente percebe isso. Ele até demonstrou chateação com alguns colegas de imprensa, na qual, segundo o Carpini, tem informado que o ambiente do Vitória tem sido ruim, e ele está certíssimo, não tem nada a ver
essa situação. E sobre a contratação de 2 jogadores do São Paulo, Pedro, que trouxemos aqui no Esporte Mais de sexta-feira. Os 2 atletas, o Fernandinho, que é um meia, e um lateral direito, o Rodriguinho e, né? O João Moreira. E o João Moreira, esses 2 atletas. O São Paulo conversa com Vitória, basta apenas o ok dos jogadores para que eles venham para Salvador, serem aí novos reforços para o Vitória, jogadores que vêm, que caso acertem, né, viriam com o aval do Thiago Carpini. Carpini, que está suspenso do jogo de sábado contra o Cuiabá, jogo 4 da tarde no Barradão, confronto direto e que promete casa cheia lá no estádio Manuel Barradas. Vitória não vai ter o Thiago Carpini, o Lucas Esteves, os 2 aí com acúmulo de cartões, e o volante Zé Breno, que fez uma falta duríssima no Flaco Lopes, foi expulso e vai cumprir suspensão também o jovem cria da base, o Zé Breno. Portanto, 3 desfalques certos e o Vitória poderá ter um retorno importante. Já eu falo. Bom, e aí eu quero saber de você, Tony Silva, o seguinte, porque Capini falou dos reforços, Felipe Machado no segundo tempo jogou muita bola, e Neres no primeiro tempo, até onde a perna aguentou, porque ele saiu com cãibra. Que partidaça desse zagueiro que chegou no Cruzeiro, e muita gente dizendo que era pé duro. De pé duro ele não mostrou absolutamente nada. Tá resolvido o problema na defesa do Vitória? Não, a pergunta é fácil a você, pô. Depois que você falou, pra mim tá tudo resolvido. E não pode ser assim, por causa de uma partida só, a gente achar que encontrei a pérola. Não pode ser assim, Pedrão. Você tá experiente pra caramba. Mas espera aí. O Vitória tá tendo problemas na defesa. Improvisando lateral direito, improvisando volante. O zagueiro que formava dupla com o Wagner Leonardo se machuca. Chega um zagueiro, Magrini, que tem as mesmas características de Camutanga, bom na bola aérea, na imposição física. Parece que casou bem ali com o Wagner Leonardo e parece que Nery chegou pra dizer, essa vaga é minha. Pois é. Bom, eu acho que ele tá analisando, Tony, o jogo de ontem. Mas quer que analise mais o quê? Não foi isso que eu quis dizer. Pelo amor de Deus. Não, ele falou do problema está resolvido. Não foi isso? Foi isso, meu amigo. Tá vendo aí? Aí fica você. Tá. Ele chamou você. Fale, Magrinho. Vá. Fale. Eu vou ficar na minha. Mas eu entendi. Porque eu tenho opinião. Eu tenho opinião, cara. Mas vem cá, o cara não fez. Vem cá, ele foi bem no jogo? Não, mas eu resolvido é que eu não consegui entender. Ele foi bem no jogo? Ele foi bem no jogo? Pronto. Porque eu tava no outro jogo, eu não podia. Ele foi bem no jogo, né, Eric? Ele foi bem pra caramba. Então, parabéns. Felicidades. E vai ser titular nos próximos jogos, não tem a Porque dúvida quem disso. estava bem ali ele era Caio Vinícius. Jogo, não era aniversário dele. Caio Vinícius que estava bem ali. Felicidades. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Agora vem vocês aí que tá resolvido num jogo só, cara. Você viu o cara? Mas, Tony, a impressão que ele deixou foi a melhor possível. Pronto, que maravilha, espetacular. Agora você, Maria. Eu fico nervoso com esse tipo de coisa. E pelo que o Felipe Machado jogou, Leonardo vai ficar sentadinho também no banco, viu? É mesmo. Que bom. E quem jogou muito bem contra o Palmeiras foi Hiller. Hiller? Esse aí já foi. Você vê que. Tá evoluindo. São uns jogos, né? Tá vendo? Que não é por um jogo que você tem que achar que. E dar uma de Thiago Santos, lá do RH. Não é assim, cara. Mas essa de Hiller mesmo, devagarzinho, esse gaiato fica dando risada. Não gosto desse cara. Frouxo. Um dia eu encontro esse cara na rua. O Ricardo Hiller foi, um jogo, 2 jogos, né? Tá ganhando, vai, prossiga. O Vitória, ele tem a cada jogo mostrado uma ascensão. O jogo contra o Flamengo já mostrou isso. Não fosse aquela falha do Leonardo de não cometer a falta, e a falha que acontece no ataque com o Everaldo, que perde a bola. Se não fosse isso, o Vitória teria conseguido um grande resultado, um empate contra a equipe do Flamengo. Falar assim, mas em caso do grande resultado, empate com o Flamengo, sim. É com o atual líder do Campeonato Brasileiro hoje. Com o time que estava lá no G4. Você estava na zona do rebaixamento, lutando contra o time lá do G4 do Campeonato Brasileiro. Um empate em casa, sim, seria um resultado maravilhoso. Ou se eu perguntasse pós-jogo pro torcedor se ele marcaria, assinava embaixo pro empate ou pra derrota? Claro que pro empate. Ou ele queria que o Vitória ganhasse? Ok. O Carpini até tentou quando viu que poderia acontecer, né? E o Vitória teve chance até no começo do segundo tempo, quando o William Oliveira teve a chance de fazer um gol no cruzamento do Esteves, Lucas Esteves, que não joga agora contra o Cuiabá. Há um crescimento muito bacana desse time do Vitória de produção.
Eu desconfiava muito do técnico quando ele chegou aqui. Até falei em algum momento que era o mais do mesmo, porque ele tinha sido vice-campeão da segunda divisão. Naquele momento o técnico do Vitória era o técnico campeão. Mas ele tem demonstrado, desculpem, ele tem demonstrado que é um treinador que conseguiu ajustar esse time do Vitória com umas peças ainda da época do Léo Condé, e com os reforços que estão chegando, eu creio que o Vitória ficará ainda melhor. Gente, eu estou falando melhor em relação ao que ele vinha apresentando. Não estou comparando o Vitória no nível de Flamengo, de Palmeiras, não. Estou falando em relação ao Vitória antes. E aí você tem o Neres, que foi pelo jogo de ontem é para ser titular. E quem aí eu acho que também o Caio, foi Edu. Edu deu conta do recado no final do segundo tempo ali, quando o Neres acabou sendo substituído. E aí Caio Vinícius passa a ser um reserva de luxo, porque ele vinha muito bem em duas posições agora, né? Na original, que é de volante, e agora como zagueiro. E apesar do pouco recorte, mas o Machado, na minha opinião, ele chega para colocar Leonaldo no banco. E além desses dois Leonaldo e Pedro, que teve uma chance de fazer o segundo gol quando já estava 1-0, quando ele recebe um passe, eu não lembro quem fez, do lado esquerdo. Mas o Leonaldo vem oscilando muito, né? Vem oscilando muito. Agora, além desses jogadores, Lucas Esteves fez uma boa partida, ele que vai estar fora, né, Góis? Terceiro cartão amarelo. No jogo contra o Cuiabá. Mateuzinho. É chovendo molhado. Jogou demais, Mateuzinho. Né? O William Oliveira também fez uma boa partida. Já falei aqui do Ricardo Hiller. Enfim, foi um jogo onde o Vitória ali, 9 atletas do Vitória estiveram numa noite inspiradíssima para poder fazer com que o Vitória merecidamente vencesse o Palmeiras por 2-0. A defesa de Lucas foi contra o Flamengo? Foi contra o Flamengo. Contra o Palmeiras, né? Ele não fez nenhuma grande defesa. A grande defesa que ele fez, o Rony estava em impedimento. Que ele defende ali, que ele chega a dividir com o atleta do Palmeiras. Mas ele foi muito seguro nas poucas vezes em que foi acionado. E o Alejandro, que foi pro banco por causa exatamente que não estava entregando, né, o que se espera dele. Cara, olha aí, eu reclamei tanto que ele é muito ruim na jogada de pivô. É a segunda assistência dele que eu vejo, né? Marcelo, tem mais que uma ou é a segunda? Que ele tem uma que ele dá pra... Acho que é a segunda. Pra Lucas Esteves, né? E essa agora pra Mateuzinho. Exatamente. Então, a Vitória tá em busca de um goleiro, tá? Eu sou contra as críticas a Lucas Arcanjo, mas reconheço que ele precisa de uma sombra maior e melhor do que Muriel. Sim. Contra o Palmeiras ele se mostrou um goleiro mais uma vez muito seguro. E até amanhã o Vitória deve oficializar, né? Como a gente já disse aqui, João Moreira e Rodriguinho, jogadores do São Paulo. O que é que você tem mais aí do Rubro Negro, Góis? Pedro, o Carpini comentou sobre a maneira que o Vitória se comportou, né? E além disso, o torcedor quer que o Vitória ganhe todas e nem sempre vai ser dessa forma. O treinador rubro-negro ressalta que tem que se pensar jogo a jogo até o objetivo da permanência ser aí concluído. A gente não pensa a longo prazo. A gente vai viver jogo a jogo. A nossa meta é o Cuiabá. É melhorar o aproveitamento em cima de cada jogo. Hoje nós melhoramos, precisamos melhorar também no sábado e assim nós vamos trabalhar de maneira gradativa e pontual. Não vamos fazer grandes pretensões e previsões até dia 8 de dezembro, se eu não me engano, vai acontecer muita coisa, muita água vai rolar, então nós precisamos seguir evoluindo, amadurecendo, melhorando. E o que eu passo muito para os atletas, nós precisamos vivenciar de fato jogo a jogo, porque senão a gente carrega um peso de um rebaixamento durante 4 meses, e isso psicologicamente, emocionalmente, em algum momento vai pesar e é insustentável. Então não vamos a todo jogo, tá no Z4, tá fora do Z4, saiu, entrou, não interessa a posição, interessa o que nós estamos performando jogo a jogo. 38ª rodada, fora do Z4, ok, o objetivo alcançado. É isso. Thiago Carpini, Pedro, ressaltando que o campeonato vai ser essa gangorra. E no final das contas, o que importa é estar fora do Z4 na última rodada com vitória permanecendo na Série A. Importante demais a vitória de sábado, porque todos os concorrentes, tirando o Cuiabá ali, mas quem tava lá embaixo começou a chegar, né? O Fluminense já tem 2 vitórias seguidas. O Grêmio conseguiu vencer ontem a equipe do Vasco num jogo de polo aquático lá na Arena Condá. Tem também a questão do Corinthians,
já está começando a vencer os jogos que não vencia. Fluminense 3 vitórias seguidas. São 3, né? Desde a chegada de Thiago Silva. Desde Thiago Silva, então, assim, importantíssimo para o Vitória, porque o Fluminense que tinha 8 pontos há um tempo atrás, já tem 15, 17. Então, você imagina aí, é um absurdo em termos de pontuação, então o Vitória precisa ficar atento, precisa pontuar. Cuiabá aqui, o Cuiabá vai mal como mandante, mas joga melhor como visitante do que como mandante. Só que aí tem que acabar domingo, né? Sábado 4 da tarde, então o Vitória tem que ganhar para poder se livrar desse rebaixamento.